Estamos aqui com mais um episódio do Sem Fronteiras. O que você está achando dessa série de podcasts que a gente está fazendo aqui direto dessa reunião mundial da Igreja Adventista em St. Louis? Esses episódios todos foram gravados aí no ano de 2025 e a gente falando sobre partes específicas do mundo, suas culturas, suas práticas religiosas e como falar de Jesus nessa diversidade cultural que existe pelo mundo. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante sensível. A gente vai falar sobre cristãos que são perseguidos em algumas regiões do mundo. Eu estou aqui com o pastor Elbert Kuhn. O pastor Elbert, ele tem uma experiência missionária muito ampla, mas ele é o secretário associado no escritório geral, o escritório mundial da Igreja Adventista, coordenando essa área de voluntários para o serviço adventista que promove missões. Exatamente. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Wagner. É bom estar aqui com você e com os nossos amigos que estão nos vendo. Pastor, olha, é uma realidade essa que a gente vai conversar, muito distante da realidade brasileira, que talvez seja a maior parte aqui da nossa audiência. Talvez algumas pessoas nem saibam que isso aconteça, porque no Brasil a gente tem uma maioria cristã. Hoje, inclusive, os evangélicos têm crescido muito, verdade, né? No território brasileiro. Isso. Mas, segundo dados aqui que a gente tem de uma organização, a Open Doors, mais de 360 milhões de cristãos, fazendo uma conta aí, 1 em cada 7, enfrentam perseguição, discriminação, ou vivem numa situação de perigo onde estão vivendo. Então, assim, eu imagino, e você lida com essas situações porque olha para a missão mundial da Igreja Adventista. Quando a gente pode ser cristão, acho que é mais fácil aceitar Jesus, né? Com certeza. Agora, falar com alguém que pode perder a vida, que tem que mudar completamente a cultura, os amigos e dizer, olha, aceita esse Jesus, é muito mais complexo, né? Com certeza, Wagner. E por isso a gente valoriza muito essas famílias que deixam essa estabilidade de segurança, a estabilidade dessa estrutura, da organização que eles têm bem formada e bem estruturada nos seus países de origem, seja na região do Brasil, da região sul-americana ou nos países onde há liberdade no mundo. E essas famílias recebem um convite da igreja, pelos dons que têm, as habilidades que elas têm, de irem para os lugares onde o cristianismo não é bem-vindo e em muitos lugares o cristianismo não é nem autorizado. E a gente olha para estas famílias com grande respeito e ao mesmo tempo procuramos dar a elas todo o apoio que elas precisam para fazer o trabalho de que as portas se abram, para que famílias se conectem, para que oportunidades existam, que elas consigam então compartilhar um pouquinho daquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus e que é essa vontade nossa de seguirmos aquilo que Deus deixou na sua palavra. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Claro. E por isso nós tentamos fazer o melhor para que essas famílias saiam, mesmo com todos os medos e as inseguranças e a ansiedade, mas com confiança de que por trás delas existe uma igreja que vai estar ajudando e existe também uma grande família que vai estar intercedendo por elas também. Você colocou, né, lugares onde o cristianismo não é bem visto e lugares onde o cristianismo é proibido. Exatamente, veja. No mundo nós temos países onde religião e Estado são separados. Os poderes políticos não interferem no religioso e vice-versa. E é bom que seja assim, para que as pessoas tenham a liberdade de cultuar e irem no culto, na sinagoga, na igreja, na mesquita, aonde elas encontrem ali a sua resposta. Mas existem lugares onde religião e Estado são uma coisa só.
O Estado é a religião e a religião é o Estado. E a religião, então, se torna, nesses lugares, oficial. Ou seja, se você não tiver permissão do governo, você não tem autorização nesse país para abrir um lugar de culto, você não tem autorização, inclusive, para trazer uma Bíblia, para trazer algum livro, dar de presente. Há alguns lugares onde nós viajamos, nós não podemos levar, inclusive, a nossa Bíblia ou a própria lição da escola sabatina que nós, adventistas, usamos para recapitular temas bíblicos e etc. A gente acaba tendo isso nos nossos smartphones, que a gente leva e etc. Porque isso é proibido. Então, para estes lugares é que nós muitas vezes enviamos as famílias que vão para lá para estabelecerem centros de saúde, para estabelecer em alguns lugares, por exemplo, uma classe de um idioma, às vezes para ajudar em acampamentos de refugiados, onde nós temos inúmeras famílias que estão lá dispersas por guerra, por às vezes terem perdido boa parte da família. Para esses lugares nossos missionários vão. E por isso que eles precisam ter todo um treinamento para entenderem como chegar e como funcionar dentro dessa nova realidade. Por quê? Porque essa nova realidade oferece riscos. Nós pleiteamos sempre, através do Departamento de Liberdade Religiosa que a igreja possui, para que em todos os lugares nós possamos ir. Mas tem lugares onde eles não permitem e não nos autorizam. Nestes lugares, o trabalho tem que ser feito muito discretamente e através de relacionamentos que se constroem ao longo de anos. Por isso, para esses lugares, você precisa enviar famílias que busquem ficar no mínimo 5, 6, 7 anos e quem sabe mais de 10. Não adianta doar um ano da sua vida para essa missão, porque não vai conseguir estabelecer esse vínculo, né? É impossível. É impossível. Por exemplo, a gente está falando sobre lugares difíceis, nós estamos falando sobre famílias que correm riscos ao irem para compartilhar, né, da esperança que a gente tem, dos valores espirituais que a gente tem. Mas elas também têm que ter em mente um cuidado. Por exemplo, Wagner, vamos imaginar que você more num país onde a religião cristã não seja permitida. Você, se me aceitar como cristão na sua vida, você vai também estar correndo risco, não apenas eu. Então, nós temos que também ser responsáveis pelas pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. Sim. Eu não posso simplesmente imaginar que eu vou chegar num destes países, num ambiente aberto, onde outras pessoas estão e eu vou compartilhar da Bíblia com você, você vai dizer eu aceito, você vai ser batizado e agora você vai começar a frequentar a igreja. Você poderá ser morto no dia seguinte por sua própria família. E nós podemos, inclusive, nos surpreender com essa afirmação que eu fiz, mas nós, para entendermos, nós temos que transportar o nosso pensamento para estas culturas que são milenares. É isso que a gente precisa fazer. Justamente nesse início eu contextualizei, né? Para uma realidade brasileira, uma realidade sul-americana, latina de um modo geral, é muito difícil entender esse aspecto, porque... Olha, às vezes a gente tem uma crise na família, né? Ah, eu era de uma religião, eu me converti, minha família ficou meio mal comigo. Exatamente. Mas hoje, esse meio mal comigo passa um tempo, tá tudo bem. Agora, existem locais do mundo, você tá entendendo esse ponto que o pastor Ayrton... pastor... Que bom que você me confundiu com o nosso novo presidente, né? Pastor Elbert colocou aqui de que... a família tem uma autorização do Estado para levar ao fim a vida desse familiar que trocou de religião. E o interessante, Wagner, baseado no que você acabou de falar, o Estado não vai condenar alguém que tirou a vida de uma pessoa que trocou a sua religião, seja ela qual for, mas que é a religião oficial e autorizada. O Estado não vai julgar essa pessoa e condenar essa pessoa por esse ato. Ou seja, é legal fazer isso. É legal.
previsto na lei daquele país. Porque essa pessoa está infringindo algo muito importante, a história do Estado e da religião, os dois poderes trabalhando de uma forma única. São a mesma coisa, né? As autoridades são as mesmas. Assim, eu quero muito falar sobre como funciona essas pessoas que têm essa cultura milenar, como você estava colocando, pastor, e receberem esse evangelho. Mas até antes da gente chegar um pouco mais com essas famílias missionárias, a gente entende que o convívio com outros cristãos, ir até a igreja, né? No nosso caso, sábados, domingos, quartas-feiras, alguns locais, sexta-feira à noite. Então, isso fortalece a fé, o convívio com outros irmãos. Agora, esses missionários, eles vão passar 5, 6, 7, 10 anos nesses locais como sendo a única família do local a ser cristã. A outra família está a quilômetros e quilômetros de distância. Então, esses missionários realmente precisam de muito suporte, mas, acima de tudo, estarem muito preparados para encarar essa missão, né? Com certeza, Wagner. Veja, nós, na verdade, nunca estamos 100% preparados. Claro. E eu poderia estar conversando com você aqui e perguntar a você, Wagner, como um comunicador experiente de tantos anos, tem algo a aprender? Com certeza. Sempre. Nesse aspecto, eu diria que nenhum missionário está preparado para sair de uma cultura. Por quê? E ir para outra cultura. Porque eu fui criado dentro de uma cosmovisão cristã, no meu caso, adventista, com os valores cristãos, com os valores adventistas, dentro da realidade brasileira. Se eu saio desta realidade, e eu estive como missionário 11 anos num país budista, nós não tínhamos o problema de perseguição, nós não tínhamos esse problema, era um país relativamente livre, mas você primeiro vai ter que fazer um processo mental de tentar, é impossível, mas tentar se esvaziar de todos os teus pré-conceitos, bons conceitos, mas que nós temos enraizados, que fazem parte da nossa estrutura, para que você então comece a aprender como pensam aquelas pessoas, como elas veem o mundo, o que é o dia a dia delas, sobre o que elas conversam, o que elas comem, como elas se relacionam em família, como fazem as suas decisões, como elas respeitam as leis do país, as leis de trânsito. Você precisa... Aquilo que nós lemos nos evangelhos e a gente escuta, Jesus veio, o que ele fez? Ele se encarnou. E esse encarnar não é só você vir na forma humana, é você simplesmente sair desse mundo que você vivia. E olha, Jesus tinha tudo perfeito. E ele foi para algo totalmente imperfeito. E eu não estou aqui dizendo que as demais culturas ou religiões são imperfeitas, não. Mas você precisa, para entender isso aqui, dizer: eu vou me esvaziar, eu vou abrir a janela do meu coração, eu vou abrir os meus ouvidos, eu vou abrir os meus olhos e eu vou me relacionar aqui com o Wagner pensando assim... Como você vê as coisas, Wagner? Como você vê a religião cristã? Por exemplo... Eu estava uma vez no Egito e uma pessoa nos guiava nas atividades que nós estávamos fazendo e eu comecei a me aproximar dele e fazer perguntas. Como ele me via, como ele via o mundo cristão, como ele via o mundo ocidental. E é interessante você olhar da perspectiva dele, porque eu vou avaliá-lo de acordo com aquilo que eu fui ensinado por dezenas de anos. Mas quando eu ouço dele, eu vou ter uma água de fonte limpa. E é bonito você perceber a beleza de um diálogo de coração aberto, de eu tentar entendê-lo, de eu tentar validar algumas coisas que eles têm de muito bonitas, valores familiares, valores sociais, valores políticos, valores de vida, que muitas vezes são, inclusive, eu até diria, quem sabe, alguns melhores do que os nossos. Valores morais que eles têm, que às vezes são mais sólidos do que os nossos.
Por exemplo, eu fiquei... Amor aos princípios, né? Exato, Wagner. Eu fiquei surpreso, por exemplo, quando eles me disseram, eu olho para a religião cristã e eu a associo com Hollywood. Então, quando você imagina, nossa, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo me dizer que os valores que Hollywood, e eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas os valores que às vezes você vê num filme de um homem que tem uma esposa, mas ele está constantemente tendo affairs, uma pessoa que faz negócio, mas está constantemente encontrando formas de ganhar dinheiro fácil. Essa é a ideia que eles têm sobre nós ocidentais. Falando oriental versus ocidental, quando na realidade a grande maioria dos cristãos ocidentais são pessoas boas, são pessoas honestas, são homens e mulheres que procuram ser fiéis aos seus cônjuges, às suas famílias, procuram fazer negócios decentes e honestos. Então, quando você começa a dialogar, inclusive a minha esposa estava comigo e ela contou como nós nos conhecemos, como ela se preservou ao longo da vida, como casamos. Ele ficou encantado de saber que existem pessoas que pensam 95% semelhantes a eles. Ou seja, existem pontos de aproximação. E são esses os pontos que nós precisamos enfatizar. Se eu, que penso diferente de você, chegar de cima para baixo e já te confrontar com aquilo que eu quero que você aceite, a porta está fechada. Excelente. Pode ir para uma outra pessoa que essa você nunca mais consegue que aquela janelinha do coração se abra para você. Então, construa a relação de confiança, construa uma relação de validar as coisas que eles têm de bom. Normalmente, muitos destes países para onde os nossos missionários vão são países desafiadores. Alguns deles são países pobres, alguns deles com muitas dificuldades, e às vezes nós nos chocamos com tantas coisas que existem de errado. Por que as pessoas não fazem assim? E nós temos a tendência de dizer assim, no meu país funciona dessa forma, na minha cultura fazemos assim, assim. A tal ponto que eu estava uma vez num determinado lugar, numa determinada situação, onde alguém constantemente falando e usando o seu país, a sua história, a sua cultura como exemplo, alguém local olhou e disse assim, Wagner, se você está sempre usando exemplos do teu país, parece que você não está feliz aqui, então o que você está fazendo aqui? Se nada da nossa cultura te agrada, se nada dos nossos hábitos te agradam, o que você veio fazer aqui? Então, quando você vai como missionário, os desafios são grandes, existe o perigo e existem os riscos até de vida. Existem. Em geral, os países, eles não vão ser radicais com o missionário, no sentido de... como é que eu diria? Descobri que você está fazendo isso, então vou dar cabo na sua vida. Não. Os países, eles ainda funcionam baseados em leis, mas isso não quer dizer que uma pessoa mal intencionada não possa te fazer mal. E isso pode acontecer. Existem países onde, por exemplo, nós tivemos que tirar famílias de missionários daquela determinada região porque elas estavam correndo risco. Uau. Nós sabíamos que elas corriam risco e elas precisaram ser relocadas. Existem, por exemplo, situações onde o próprio país sabe o que você está fazendo e essa é uma outra realidade. Por que eu estou comentando algumas dessas coisas, Wagner? Porque em alguns desses países eu estou aqui dialogando com você e você é um informante do governo. Uau! Você nunca sabe com quem você está falando e o que está por trás daquela pessoa que você está falando. Por isso, o cuidado precisa ser constante. Não que eu precise estar o tempo todo com o pé atrás, mas existe, e nós começamos falando disso, a necessidade do preparo para que eu entenda o que eu posso falar e quando eu posso falar.
Porque eu estou pensando aqui, às vezes um missionário, vamos dizer assim, não está tão bem preparado na imersão que ele tem naquela cultura, e ele pode começar um diálogo com alguém e falar, olha, a coisa está avançando, essa pessoa está aberta, deixa eu dar um próximo passo aqui numa velocidade que não seria esperada. Justamente porque essa pessoa não está interessada, essa pessoa pode ser um olheiro do governo. Exato. E esse missionário correndo risco. Com certeza. E veja, eu já estive em várias regiões do mundo onde na entrada principal da igreja você tem uma câmera com um detector facial que vai identificar todas as pessoas que entram, quem são elas. Existe uma câmera em cima do púlpito ou do pódio, né, onde o pregador vai falar e qualquer pessoa vai falar. Ou seja, o controle do Estado é total. Então, baseado nisso, você precisa ter certos cuidados. E por isso, por exemplo, tem lugares onde algumas pessoas, elas decidiram frequentar a comunidade, decidiram aceitar os estudos bíblicos e decidiram até batizar. Mas no final, elas eram informantes que criaram uma situação de extremo desafio para que aquele projeto continuasse naquela determinada localidade. Mas são riscos, Wagner, claro, que as famílias passam e você tem que avançar, independente dos riscos. Por outro lado, nós temos centenas, milhares de lindas histórias de pessoas que são sinceras, de pessoas que descobriram que Deus tem um plano para a vida delas, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo fazem parte da Trindade que está interessada na nossa salvação. Então, hoje fazem parte dessa família linda da igreja e a igreja tem crescido em vários lugares. Mas nós temos ainda grandes desafios. E vamos falar desses desafios, não só com relação à segurança, mas o desafio realmente desse povo vivendo nessas regiões aceitarem essa verdade. Porque aí é aquilo que a gente conversou em algum momento aqui, né? Eu não estou simplesmente mudando uma mentalidade religiosa, mas eu estou cometendo um crime. Eu estou fazendo algo que no meu país não me é permitido. Então, parece que um testemunho, alguém que aceita Jesus nessa região, fica maior até, né, do que numa região onde a coisa é permitida, não querendo colocar assim, né, um ponto de valor nessa pessoa, mas imagina, você está abrindo mão de muita coisa ao aceitar Jesus. Então, como funciona? Porque realmente, pastor, você já viu muitas histórias acontecendo. Como é o passo? Como que acontece esse contato? A gente sabe que é pelo relacionamento. Ok. Então, se é pelo relacionamento, claro, não vai ser alguma coisa que vai ser de cima para baixo, numa didática. Olha, deixa eu te explicar aqui como funciona a Bíblia. Isso tudo vai sendo aos poucos. Mas como o coração dessas pessoas vão se abrindo para algo que é tão proibido, para algo que ela está correndo um risco tão forte? Uma das coisas, Wagner, que a gente mais tem percebido é a atuação direta do Espírito Santo impressionando o coração e a mente dessas pessoas. De diferentes maneiras, de diferentes formas, mas a gente vê que para muitas dessas pessoas existe uma manifestação sobrenatural que vem diretamente do Espírito, mostrando para elas que aquilo que elas estão buscando descobrir, ou aquilo que elas estão estudando, ou aquela pessoa com quem eles estão conversando, tem algo espiritual, eterno e que veio de Deus. E muitas dessas pessoas relatam sonhos visíveis de um anjo à noite aparecer para elas e confirmarem algumas dúvidas e uns pontos de interrogações que elas, como é que eu vou dizer assim, no brainstorm delas, não tinham resposta. E o coração se angustia, será que esse é o caminho?
Porque para eu seguir esse caminho, eu sei dos riscos que eu vou correr. Essas pessoas, e você comentou há pouco, Wagner, sobre, por exemplo, na nossa realidade, nosso contexto. Se eu sou membro de uma igreja católica, ou adventista, ou batista, evangélico, e eu mudo de religião, eu tenho um preconceito na minha família. Eu fui pastor no Brasil, numa região de uma comunidade lindíssima de italianos, fiéis católicos. Pessoas de gerações centenárias que iam naquela comunidade, naquela paróquia e aceitaram. E eu sei do desafio que é a rejeição da família. E quem nesse contexto mundial de religião estatal que força as pessoas, ela sabe do risco que ela vai correr. E ela sabe que ela corre o risco de vida. E algumas dessas pessoas, elas aceitam e elas não podem dizer que aceitaram, elas não podem mudar o dia a dia delas, elas não podem trazer pessoas, convidar pessoas na casa delas. Por isso eu valorizo demais. Com certeza. Alguém que decide, é como se fosse um grãozinho de areia num campo de futebol. Um grãozinho de areia, e você está cercado por milhões e milhões de pessoas e você está sozinho, mas você é uma luz que Deus vai usar. Então, nesses contextos, nós não valorizamos a quantidade, nós valorizamos a pessoa que o Espírito impressionou e que ela decidiu. E muitos que nos escutam, Wagner, poderiam estar pensando assim, puxa, mas a igreja gasta milhões nesses lugares para não ter muitos números, para não ter um resultado expressivo. E a minha pergunta é, foi por essas pessoas que Jesus veio? Se foi por essas pessoas que Jesus veio, todo o dinheiro do mundo e todo o sacrifício do mundo vai valer a pena nós colocarmos para salvar essa única pessoa. E é isso que a igreja tem procurado fazer, né? A ideia desse novo enfoque missionário é irmos para regiões onde tradicionalmente nós não íamos e compartilharmos com elas, né, as boas novas de salvação, a esperança que nós temos e ajudá-las no processo também. E claro, como eu te comentei, Wagner, também cuidar delas. Eu não posso ir para um lugar, converter uma pessoa sem a preocupação com ela, com um ser humano, como um novo irmão, uma nova irmã. E a gente às vezes vê os desafios, e eu já vi fotos, eu já estive em lugares onde eu vi marcas no corpo físico de pessoas que sofreram o abuso pela decisão que tomaram. De cortes, de praticamente serem levadas sem vida a hospitais, são as marcas da decisão e nós precisamos ser responsáveis por essas pessoas também. E a gente olhando para essa situação, imaginando coisas que você está descrevendo aqui, né, pastor, a gente pode também colocar uma culpa muito grande na família, na cultura, mas a gente conversou um pouco sobre isso também aqui, né? A gente tem que entender que é uma outra realidade. Essa família está entendendo que está defendendo a honra dos seus, né? E eles têm muito apreço por isso. Então, é necessário entender esse contexto. Para a gente é inadmissível, né? Poxa, mas um pai vai matar o filho porque o filho mudou de religião? Mas para eles, isso é tudo. E você sabe, Wagner, eu sempre faço o seguinte desafio quando eu converso com as pessoas. Tente colocar você o sapato da outra pessoa. Sim. Imagine que você vem de 4 milênios de cultura baseada num determinado ponto e você não tem nenhuma abertura para ver o mundo de outra forma. Muitas vezes, quando a gente tenta pensar dessa maneira, é como você e eu somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Imagine alguém de uma filosofia totalmente estrangeira para você.
uma filosofia completamente alheia a tudo aquilo que você já ouviu, de uma doutrina que você não tem a mínima noção, com hábitos, vou usar a palavra aqui, esquisitos, que não são parte do teu dia a dia, como você reagiria? Como você refletiria? Como você ia relacionar com essa pessoa que está tentando se aproximar de você? Então, nós precisamos nos colocar no outro, no sapato do outro, nós precisamos entender a forma de pensar do outro. E eu até diria uma outra coisa, Wagner. Nós não estamos lá para converter ninguém. Nós estamos lá para compartilhar o amor de Jesus com essas pessoas. Nós estamos lá para sermos o rosto de Jesus para essas pessoas. Nós estamos lá para sermos uma ponte que o Espírito vai usar. Ela aceitar ou não, não é o Wagner que vai fazer, não é o Elbert que vai fazer. É o Espírito que precisa fazer. E o Espírito tem feito. Nós temos pessoas estudando aqui no Brasil, em nossas instituições que vieram destes lugares. Nós temos pessoas estudando nos Estados Unidos, na Europa. Nós temos pessoas se preparando que querem voltar para a sua terra. São pessoas que falam o idioma. São pessoas que nasceram na cultura. Então, a igreja tem também um projeto de preparar estes líderes locais que conhecem toda a cosmovisão das suas famílias, dos seus cidadãos, dos seus países. Então, eles estudam, eles entendem e eles retornam para serem eles. E esse é o trabalho do missionário. O missionário, eu digo, até brincando às vezes, que fica por 50 anos no mesmo lugar, quem sabe fracassou, porque não é o objetivo do missionário ficar 50 anos. O objetivo do missionário é ir, ser as mãos, o rosto, o coração de Deus e preparar pessoas locais que possam então depois dar continuidade e levando essa mensagem para outras pessoas. Pastor, eu entendo que em alguns lugares, vamos de repente chamar assim, né? O cristianismo não é muito bem visto. Mas é possível ter uma igreja, possível ter uma igreja adventista lá, outras denominações se estabelecem. Alguns locais não é permitido trabalhar de uma forma clara evangelística. Mas se alguém quiser ir até esse templo, não é crime, ela pode ir, tá tudo certo. Existem outros lugares que não, e é isso que a gente está conversando aqui. Ser cristão é crime, a pessoa pode ser morta. Exato. Tal. Então, como é que a igreja se estabelece lá? Ela se estabelece em outras formas, né? Você comentou em algum momento aqui uma aula de inglês, uma culinária saudável. Exato. Então, vai se estabelecendo uma forma de se criar um vínculo num primeiro momento. Em alguns lugares, Wagner, por exemplo, a igreja tem uma estrutura, por exemplo, você comentou, minha família se tornou adventista, meu pai, meus irmãos, servindo a igreja por um livro que foi distribuído. Existem lugares onde você entra com um negócio. Nós temos em vários países, especialmente no norte da África, no Oriente Médio, os nossos missionários estabelecem um pequeno negócio, como se fosse uma pequena livraria, com livros os mais variados na área de saúde, na área de família, educação de filhos e tantas outras coisas, e eles combinam como se fosse venda de materiais com um coaching, mentoria, como ter uma vida mais saudável, exercícios. Então eles têm aula, eles visitam os clientes e através deste projeto, em alguns desses países, eles já têm inúmeras famílias que começam a vir regularmente nas sessões de mentoria, treinamento, fisioterapia, e ali você vai estabelecendo. Alguns outros lugares você tem uma pequena clínica. Por exemplo, uma das regiões do mundo que eu cuido, a região centro da África, tem um país chamado Djibouti. É um país totalmente fechado. Nós não temos nenhuma igreja nesse país, mas nós temos lá no Djibouti uma clínica dentária e um dentista brasileiro trabalhando como um missionário. Então veja que não é o missionário aquele indivíduo que estudou teologia, que estudou métodos de evangelismo. Missionário
é um indivíduo, é um homem de negócio, é um dentista. E no Djibouti, a igreja está presente numa clínica dentária. Uau! Então, existem inúmeros lugares onde abrir a igreja, templo físico, não é permitido. Agora, você pode ter um templo dentro de uma clínica dentária. Você pode ter um templo dentro de uma sala onde você ensina hábitos saudáveis, onde você ajuda pessoas todos os dias e acompanha nesses casos para ver como ela está na perda de peso, como ela está no controle do diabetes, como ela está no controle do colesterol, e ali você vai estabelecendo estas relações. E uma das coisas que me chama a atenção, Wagner, é assim, as pessoas muitas vezes têm em mente um ponto de interrogação. O que o Wagner está fazendo aqui? De verdade, você podia estar fazendo... Primeiro, o seu país tem mais recursos que o meu, o teu salário lá é mais alto do que o meu, lá você vive melhor do que aqui, aqui às vezes é 45 graus centígrados ou 30 abaixo de zero. O que o Wagner veio fazer aqui? Então, nós precisamos entender que em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, nós estamos sendo constantemente avaliados. É por isso que eu creio muito que nós, como cristãos, temos que ter um estilo de vida que ele reflita os valores que nós temos. Não importa se você está no templo adorando, ou se você está num campo de futebol jogando com alguém, ou se você está num restaurante tendo a refeição com alguém, ou você está tomando um suco com alguém, ou foi um café com alguém, não importa onde você estiver, você vai estar comunicando e você vai estar evangelizando. Porque as pessoas estão constantemente nesses lugares fazendo essa pergunta. O que é que você está fazendo aqui? Quando eu fui missionário, eu me considero ainda, porque sou um missionário, mas nos anos que eu estive diretamente na missão, eu tive o privilégio de trazer ao Brasil algumas pessoas. E quando elas andaram no Brasil, quando elas viram a grandeza da igreja no Brasil, as estruturas que nós temos no Brasil e tudo aquilo que, teoricamente, na visão delas, eu deixei para ir servir, depois de uns 4 anos que eu convivi com eles, eles vieram ao Brasil e viram tudo isso. Aí, nessa hora, eu vi alguns deles dizendo assim, agora eu entendo o sacrifício que você fez e agora eu entendo que você foi para lá com o desejo de servir, não com o desejo de ser notado como um missionário, no desejo de ser visto ou aplaudido, mas você nos demonstrou que você foi, deixando tudo o que você... Inclusive eu levei eles na igreja que eu pastoreei por último, que foi a Igreja Central de Curitiba, que é muito especial para mim. Quando eles entraram dentro daquele templo gigante e eles viram aquela igreja adorando no sábado e eles pensaram assim, puxa vida, o Elbert deixou tudo isso aqui para ir adorar num lugar onde 6 pessoas se reúnem, 7 pessoas se reúnem e, por favor, entendam o que eu estou dizendo. Nós vamos estar sempre evangelizando e sempre comunicando e as pessoas em algum momento precisam ter as respostas às perguntas delas clarificadas. E eu acho que esse é o processo que o Espírito começa então de uma forma muito mais profunda, poder ajudá-los a solidificar isso que, quem sabe, em alguns momentos eles decidem seguir. Agora, em locais onde existe tanta complexidade de alguém chegar e apresentar essa mensagem, como que você vê, pastor, o avanço da comunicação? Né? Porque aí não é um contato, não é alguém que de repente está correndo um risco, ou inclusive alguém que está correndo risco por estar em contato com aquela pessoa. Mas às vezes assistindo um vídeo, às vezes essa mensagem chegando de uma outra maneira. Como essas coisas podem contribuir para o Evangelho? Ô Wagner, eu fico muito feliz pela tua pergunta e ainda mais que nós estamos falando aqui através da Novo Tempo, né? Que é para nós motivo de um grande orgulho. Nós louvamos sempre a Deus pela Novo Tempo. Vocês alimentam os meus pais
Nós temos lá no sítio uma antena parabólica só para que eles com 90 e 91 anos de idade possam assistir a Novo Tempo. Não podem mais ir à igreja. Então, a rede de comunicação hoje é uma das ferramentas mais poderosas. Por quê? Porque ela transcende a linha da fronteira. Sim. E ela não obedece à lei do país. Me entendam? Sim. A comunicação vai chegar. Você pode cortar, por exemplo, o sinal de internet, mas alguém usa um VPN e pode acessar. Você pode não ter a rádio, mas de alguma forma você vai ter buscando um site da internet. E uma das coisas... Aqui onde nós estamos hoje, nas reuniões mundiais da igreja em St. Louis, foi o relatório da região do Oriente Médio, e uma das coisas que mais me chamou a atenção no relatório feito pelo presidente da igreja no Oriente Médio foi o poder da comunicação no idioma árabe. E como eles estão tendo milhares de respostas de pessoas nos países árabes, países da religião muçulmana, pessoas sensacionais. Um dos lugares que eu mais gosto de visitar é a região do Oriente Médio, mas é uma dessas regiões que nós comentamos, Sim. onde o Estado e religião são a mesma coisa. Mas a comunicação na maioria desses países, ela chega. Então, por internet, pelas ondas do rádio, as pessoas estão recebendo. E milhares e milhares e milhares de estudos bíblicos estão sendo feitos através da comunicação. A gente vê, às vezes, um youtuber pregando a palavra de Deus numa dessas línguas, mas usando máscaras, para não poder ser reconhecido. Exatamente. Mas a mensagem chegando. Por exemplo, o livro que nós já distribuímos aos milhões no Brasil, O Grande Conflito, muitos distribuem nessas regiões, até porque é interessante, o livro Grande Conflito, ele traz algumas coisas relacionadas aos Estados Unidos, ele traz algumas coisas relacionadas a estruturas religiosas, e alguns desses, especialmente no Oriente Médio, acham isso muito interessante. Então, eles compartilham pela importância cultural, pela importância histórica e algumas vezes até por falarem dos Estados Unidos, que nós sabemos que existe essa relação que às vezes tem as suas tensões entre o Oriente Médio e os Estados Unidos. Então, todas essas ferramentas, Wagner, elas são usadas para o bem das pessoas, para a mensagem chegar ao coração delas. Por isso que quando a gente olha para o desafio que existe no mundo, e você imagina, só na região do Oriente Médio nós temos 600 milhões de pessoas e uma igreja com 5 mil membros. 600 milhões de pessoas e 5 mil membros. Mas a comunicação, ela está chegando em todos estes países e nós estamos percebendo que isso está sendo uma das ferramentas mais fortes e eficazes. Por isso que eu creio. Alguns dizem às vezes assim, mas como que a mensagem vai, como Mateus 24:14, né, chegar a todo mundo, a todas as nações, em todos os idiomas? Eu creio que vai ser muito fácil, porque Deus tem uma forma que você põe todas as inteligências artificiais do mundo, não se compara 1% ao que Deus poderá fazer um dia. Eu creio que vai ser muito fácil. A gente só não viu isso acontecer ainda, mas vai ser fácil. A gente, falando de Brasil, falando da nossa cultura, a gente tem, né, na Constituição, lá de 88, o nosso direito à prática religiosa, a liberdade religiosa tem a sua amplitude. Então, como eu disse, até é difícil imaginar essas realidades quando a gente não acompanha no dia a dia, como você, por exemplo, outros missionários acompanham, pastor. Mas o que a gente, dentro dessa nossa cultura de casa, pode fazer para contribuir para o avanço dessa mensagem nesses lugares? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Wagner, eu acho que tem muitas coisas que nós podemos fazer, algumas já estão sendo feitas. Eu comentei, enquanto nós estávamos nos preparando para esse momento que a gente está tendo aqui agora, de como eu encontro pessoas ao redor do mundo que intencionalmente visitam o Brasil, para conhecer algumas das nossas estruturas, para ouvir como nós organizamos, por exemplo, a Rede Novo Tempo, e como a Rede Novo Tempo contribui com a visão da igreja, com a filosofia cristã e valores que nós temos, e elas retornam
eu não vou dizer que é um copy and paste, né? Um copiar e colar, mas elas voltam com inúmeras ideias. Uma inspiração, Uma inspiração. E eu acredito que nós, no Brasil, temos uma responsabilidade hoje com o mundo, porque Deus deu para nós estruturas educacionais que têm formado pessoas como você, que hoje estudaram no passado em nossas escolas e hoje estão nas nossas instituições. Em muitos lugares do mundo nós não temos escolas preparando. Sim. Nós não temos as estruturas, então as pessoas vêm, quando elas vierem, dedique para elas 1 hora. E se algumas precisarem um follow-up depois, dê uma atenção. Eu sei que a Novo Tempo já ajudou inúmeros estúdios ao redor do mundo com materiais e equipamentos que vocês às vezes têm que renovar, são obrigados a renovar, doam e enviam pessoas que vão dar cursos. Nós temos também a nossa casa publicadora, que é a maior do mundo. Então, Deus não nos deu estas estruturas para um consumo interno egoísta. Claro que a nossa responsabilidade primária é local, mas o nosso compromisso é global. E eu creio que quando nós temos essa visão global, aquilo que a gente faz pode sim e deve sair das nossas fronteiras. E quando nós, por exemplo, recebemos pessoas, ou mesmo quando eu viajo pelo mundo, eu falo do Brasil com muito carinho, mas eu sempre enfatizo, gente, o Brasil tem hoje uma obrigação, pelos recursos que Deus nos deu e pelos talentos que Deus nos deu, nós temos que contribuir com lugares que precisam ter esta mesma realidade, quem sabe em 10 anos, em 15 anos ou em 20 anos. Então, tudo aquilo que o Brasil puder ajudar através de pessoas, até estávamos comentando antes, eu usei você como exemplo. Se um dia Deus quiser impressionar o coração de alguém que trabalha na Novo Tempo, nas nossas instituições, para dedicar 4, 5 anos, 6 anos, por que não? E nós temos as formas que a igreja pode enviar você, você vai e serve. Por quê? Porque você leva esse conhecimento adquirido, você vai para preparar pessoas e quem sabe quando essas pessoas estiverem preparadas, você pode voltar. Ou você pode, então, ir para outro lugar. Nós temos líderes que hoje servem a igreja, não só na sede onde eu estou, mas em diferentes lugares do mundo. E eu acho que o brasileiro e o sul-americano, ele tem muitas qualidades, ele tem a flexibilidade de adaptação. Hoje são países que não estão envolvidos em conflitos e isso dá a nós também o direito de irmos e virmos sem preconceito. Somos pessoas bem-vindas e aceitas e eu acredito que nós temos muito que contribuir. Precisamos cuidar e eu desafio aqueles que saem como missionários para que nós não pensemos que aquilo que a gente faz aqui vai exatamente do mesmo jeito dar certo em outro lugar. Nós precisamos do conceito, da base e de todas as ideias criativas que nós temos. Mas você precisa ir, passar um tempo analisando como essas ideias poderão então ser implementadas. Não chegue jogando todo esse caminhão de ideias para um grupo que, quem sabe, não está preparado para isso. E não ande tão rápido e tão à frente que as pessoas digam assim, eu não consigo acompanhar a velocidade do Wagner, eu não consigo acompanhar o raciocínio dele. Então, tente esse equilíbrio da flexibilidade e de sempre procurar entender, eu estou indo para preparar pessoas. Eu estou indo para ser esse discipulador, esse mentor ou coach, que palavra que possamos usar. E deixe a sua marca, prepare pessoas e Deus vai fazer o resto. Muito bom, pastor, muito bom. Até porque, olhando para toda essa situação, né, 1 a cada 7 cristãos perseguido ao redor do mundo, pessoas que são vistas dilaceradas, chegando quase sem vida num hospital, porque aceitaram uma nova fé. Então, uma realidade tão restritiva assim, a gente fica pensando, poxa, será que o evangelho realmente ele vai conseguir chegar em todas as partes do mundo?
Porque é difícil chegar em algumas partes do mundo, né? Verdade. Olha que interessante, há uns dias atrás, você falando e me veio à mente esse vídeo que alguém me enviou. Aqui nos Estados Unidos, o estado do Texas está passando uma lei onde eles vão colocar os 10 mandamentos dentro das escolas. E alguém no parlamento no estado do Texas disse assim: nós estamos colocando, quase que, entre aspas aqui, à força, os 10 mandamentos de volta nas escolas. Por que nós não guardamos o sábado? Então, veja, eu creio, Wagner, que Deus tem formas que um dia nós vamos dizer assim: eu não imagino que essa situação permitiu o mundo inteiro estar falando sobre algo que nós não tivemos condições de falar por séculos. Sim. E que de uma forma, às vezes, que parece tão simples lá na frente, mas hoje você não imagina ser isso possível. Então eu acredito que em algum momento nós vamos ser surpreendidos com Deus fazendo algo que parece tão simples, mas que nós não pensamos antes e que a porta não era possível. Você imagina como chegar nos 1,3 bilhão de pessoas na China? Imagina. Eu viajei 10, 15 vezes na China, um país fantástico, pessoas fantásticas, mas tem a sua religião, tem a sua estrutura, não permite. 1,4 bilhão agora na Índia, hindus. Como você chegar nesses lugares? Países que não permitem o missionário entrar. A China não permite praticamente mais missionário nenhum entrar. Depois da pandemia, a porta praticamente fechou. Na Índia, quase impossível você conseguir um visto de religioso. Como chegar a 2,67 bilhão de pessoas? Deus tem a sua forma. Ele só não nos revelou ainda. Eu acredito que o que nós precisamos é manter esse diálogo, continuarmos conversando e continuarmos tentando fazer o melhor. Criativa, ideias. Por exemplo, o pastor Mark Finley, que nós muito conhecemos, né, por anos, um grande pregador da igreja, estava agendado de ir pregar na China. E conseguiram autorização do governo, e o governo permitiu que ele fosse uma determinada igreja e pregaria. Veio a pandemia, ele não pôde ir. Mas decidiram fazer virtual, voltando à comunicação. Da casa do pastor Mark Finley, ele montou um pequeno estúdio, quem sabe como esse que nós estamos aqui, e ele fez os sermões online, gravados e online. Se ele tivesse ido para a igreja, ele possivelmente teria alcançado 10, 15, 20 mil pessoas. Online, ele já alcançou mais de 10 milhões de pessoas, pregando da sala da casa dele. Então, Deus tem formas que a gente não consegue imaginar. E esses 10 milhões de views que eu escutei, que estava já mais de ano atrás, hoje deve estar em 30, 40 milhões. Então, a forma como Deus vai utilizar, a gente não tem ideia. Muito bom. Pastor, eu queria te agradecer muito. É muito bom ter essa noção ampla de como o Evangelho está sendo comunicado, o amor de Jesus está sendo espalhado pelos 4 cantos desse mundo. Que Deus continue abençoando o seu ministério, obrigado, Wagner, a sua família. Obrigado. Você como missionário também. Muito obrigado, que Deus te abençoe muito. Privilégio, que Deus abençoe a todos nós. E muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui, você que aprendeu um pouco mais sobre o cristianismo em outras partes do mundo. A gente volta com mais episódios aqui do Sem Fronteiras. Eu tô te esperando. Até lá.